Pois bem, eu ainda me deparo com esta discussão idiota sobre a questão da escala 6x1 e algumas pessoas falam de escala 4x3 e aquela coisa toda. Eu gostaria muito de poder fazer um discurso mostrando como que o brasileiro é tão dinheirista a ponto de se importar apenas com o próprio estômago e com o próprio bolso, vivendo literalmente como um animal pelo resto da vida. Mas eu vou falar hoje de economia no aspecto social. E sendo direto, em relação à esquerda que quer empurrar aí direitos trabalhistas, né, gosta de levantar esse debate, gente, para quem não sabe, os direitos trabalhistas do Brasil vieram do Getúlio Vargas, né, que foi o primeiro governo fascista que nós tivemos. Por que fascista? Porque as cartas del Lavoro foram escritas pelo Benito Mussolini. Sim, o ditador da Itália fascista escreveu as cartas del Lavoro, de onde advém os nossos direitos trabalhistas. O próprio Lula, né, para quem está pedindo a fonte, né, o próprio Lula já elogiou Getúlio Vargas como um grande homem, né, chegando a ponto de querer copiá-lo. E para quem não sabe, Getúlio Vargas, lá na época dos anos 30, né, ele quase se aliou a Hitler. Por quê? Porque o Hitler, ele também fazia discursos lá na Alemanha, né, sobre a questão da exploração capitalista. Então, como Hitler era um pouco mais espertinho que os comunistas que vieram antes, ele tentou implantar o fascismo. Eu vou explicar daqui a pouco o que é o fascismo, mas primeiro vou explicar o que Hitler pensava. Porque Hitler, ele era um nacionalista, né? Ele era fanático, tá? Ele era nacionalista mesmo, ele só lia literatura germânica. Ele não era analfabeto, mas ele só lia literatura germânica, né? Não é à toa que Karl Marx entrou na vida dele, né? Então, o Hitler, ele chegou a ponto de fazer discursos contra o capitalismo, dizendo que o capitalismo explora e aquela coisa toda. Ele conhecia Karl Marx, ele conhecia a obra de Marx, né? Só que o Hitler era um pouquinho mais inteligente, por quê? Porque, gente, Hitler, pelo que eu sei ali, ele estava nos anos 30. 70 anos, aproximadamente 70 anos depois de Karl Marx, né, apareceu um homem chamado Ludwig von Mises. E Ludwig von Mises, né, ele escreveu nas obras dele que o socialismo 100% estatizado de Marx é impossível. Por quê? Porque se não tem mercado, né, se a economia é 100% estatizada, então não há mercado. Segundo Mises, se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. E se não tem cálculo de preço, não tem economia planificada. Portanto, o socialismo não se sustenta nem logicamente. E aí o Hitler, ele deu uma despertinho. O que ele fez? Ele não quis só a economia estatal e também não quis só a economia privada, então vamos fazer a fusão. Mas Vinícius, como é que vai fazer a fusão? Muito simples. Fascismo é uma palavra italiana. Fascismo. Fascismo. Fascis é uma palavra em italiano que significa feixe de varas. E o feixe de varas é uma filosofia que consiste em você colocar o direito coletivo acima do poder individual. Como assim? Coletivismo. Você não vai fazer uma economia 100% estatizada porque é impossível, e você não vai colocar um livre mercado absoluto porque não é a proposta revolucionária, certo? Então, o que é que você faz? Você vai criar um governo centralizador com diversos grupos econômicos aliados a diversos grupos econômicos, né? Os deputados, os vereadores, os intelectuais, eles vão se unir com diversos grupos econômicos e juntos eles decidirão o mercado. E necessariamente vai haver monopólio, vai haver controle, e os pequenos empresários, os microempresários, como falam, né, os pequenininhos que se danem, tá? Eles até são bem-vindos, mas é um poder puramente temporário na mão dos grandes, né? Então o que é que acontece? O Hitler, ele faz esses discursos, né, ele começa a dizer que vai colocar empresariado de joelhos, né, aquela porra toda, e aí o Hitler, ele manda literalmente sequestrar as pessoas, né? Sequestrar empresário, porra toda. Eu não sei se ele chegou a conseguir fazer isso assim em larga escala, né? Mas ele tinha esse tipo de discurso. E para quem não sabe, a Ford, né, chegou a patrocinar o Hitler, né? Por quê? Porque, porra, o cara tava dominando a porra toda, então vamos investir no cara para ganhar dinheiro, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque o pessoal da direita, o pessoal que se diz de direita, mas na verdade é um bando de protestante fanático que diz que é conservador, sendo que protestante não é conservador por causa do Estado laico, porque o Estado laico fudeu a economia, fudeu a família, destruiu a propriedade privada, então você não é conservador porra nenhuma, tá? Até porque a nossa identidade nacional é católica e você é protestante. E você que se vire, tá, seu porra? Voltando aqui à explicação, né? É porque é sério, cara, porra, o protestantismo que começou com essa merda de Estado laico, que deu início a todas as grandes revoluções materialistas, genocidas e aquela coisa toda, né? É sério, cara, o protestante me irrita, tá? Desculpa aí se eu me exaltei, tá? Continuando, o que é que rola? O Hitler, ele começa a fazer esses grandes discursos, né? E grandes capitalistas da América chegaram a dar dinheiro pro cara. Por quê? Porque o capitalismo, gente, o capitalismo em si, eu não tenho grandes críticas ao capitalismo em si. Por quê? Porque o que interessa não é o abstrato. Eu não sou anarcocapitalista. O que interessa é a prática, né? Porque os anarcocapitalistas, eles são muito abstratistas, né?
Então, o que interessa não é a teoria em si, às vezes. O que interessa é na prática. E na prática, os grandes capitalistas financiaram a porra toda. Sabe? Financiaram a eugenia, a eutanásia, aborto, movimentos sociais vândalos. Né? Então, isso é pro pessoal da direita ou da pseudo-direita que acha que o capitalismo, os capitalistas são santos. Não, os capitalistas não são santos. Inclusive esses empresários aí, cara, eles financiam tudo que é merda e você não tá sabendo. Sabe? Então, o fascismo é basicamente um coletivismo na prática, né? E por que a solução não é necessariamente o liberalismo? Porque o liberal, gente, ele quer criar uma sociedade individualista. O que é uma sociedade individualista? O individualismo, ele consiste em fazer uma sociedade tão livre economicamente que cada um vai gastar o dinheiro do jeito que quiser e nem a igreja pode se meter, nem os valores religiosos, sabe? Então, o liberal, ele quer criar uma sociedade individualista, tanto no sentido cultural quanto no sentido econômico. Vai dar uma merda, porque vai virar uma espécie de anarquia. E aí, isso dá força para quem? Para os coletivistas concentrarem a porra toda. Tá vendo que o pessoal liberal não entende de política, não entende de economia? O pessoal protestante não entende nada de Estado, não entende porra nenhuma. Então, esse negócio de escala 6 por 1, né? Eu poderia até bater um pouquinho mais na esquerda, né? O Saul Alinsky. O Saul Alinsky foi um grande revolucionário que criou seus discípulos, que criaram a estratégia Claude-Piven, né? A estratégia Claude-Piven consiste em você gerar crise, né? Você está vendo que a economia está indo bem, mas você gera crise para poder colocar o Estado como solução. Então você começa colocando um monte de gente na Previdência para fazer os bancos emprestarem dinheiro para aqueles que não possam pagar. Você começa a criar programas como Bolsa Família, como Fome Zero. Na verdade, Bolsa Família começou como Fome Zero, tá? Era o programa do Fernando Henrique Cardoso. E até isso o Lula roubou, né? Ele colocou na conta dele. Não, o Bolsa Família é meu. Mas o Lula, ou Lulindo, né? Como diz aí as petistas, Lula... Quem começou com esse negócio de colocar pessoas em programa para ganhar dinheiro foi o Fernando Henrique. Então até isso você roubou, entendeu? Do cara, né? Você aí com o seu foro de São Paulo, né? Maldito, genocida. Então você começa a criar um monte de programa assim na cara dura, sem nem precisar explicar, porque às vezes passa por decreto administrativo, ou não passa pela mídia, os caras da mídia escondem, os caras das universidades também escondem, né? Das universidades. Então, você gera crise. E aí, quando os bancos começam a quebrar, a economia privada vai quebrar, né? A economia que realmente sustenta o país, que é a economia privada, a economia livre, né? Livre de taxação, a porra toda, a economia que não está na mão dos engravatados, né? Engravatados, começa a quebrar, e aí o Estado se apresenta como solução. Então toda essa patifaria de escala 6 por 1, é tudo engenharia social. Sim, engenharia social não é uma coisa necessariamente econômica, é muito mais um poder de controle cultural, social, tradicional, do que meramente econômico. E liberal nunca vai entender isso. Nunca. Tá bom? É por isso que o MBL pra mim é nada. Sabe, esse pessoal do MBL não entende porra nenhuma de política, cara. Esse é o fato, tá? E por que o brasileiro vota? Porque o brasileiro é dinheirista. Agora eu quero fazer o discurso, né? O brasileiro é dinheirista, porra. O brasileiro só quer saber. O brasileiro literalmente acha que se cair agora R$1 milhão na conta dele, ele vai saber como gastar. Ele vai saber o que fazer. Gente, pelo que eu sei, o que segura no Brasil, o que segura qualquer país no mundo, basicamente são 3 coisas: língua, religião e alta cultura. Quantas pessoas você conhece que fala português, que escreve certo? Quantas pessoas você vê valorizando, né, as conquistas católicas no Ocidente? Os hospitais, as universidades, o método científico, a arte sacra, a música erudita. O pessoal nem sabe que isso existe, cara. O pessoal nem sabe a causa e o efeito disso. Por quê? Porque a arte sacra continua aí e eu não vejo ninguém discutindo a arte sacra. Não vejo ninguém discutindo Mozart, Beethoven nas grandes universidades do Brasil. Não tem nem grande universidade no Brasil. Às vezes nem literalmente. Tipo, a universidade vai ver, não tem nem estrutura suficiente. Por quê? Porque o pessoal só quer saber de fumar maconha e dar o rabo. Eu não vou fazer um vídeo muito grande, tá? Acho que eu tô gaguejando até demais, porque eu já tentei gravar esse vídeo mais 2, 3 vezes, cara, e é fora. Por isso que eu falei um pouco mais rápido, tá? Então, gente, não se preocupe com esse negócio de escala 6 por 1, escala 4 por 3, por quê? Porque tudo isso é pura cortina de fumaça, tá bom? O pessoal realmente deveria se atentar a recuperar a cultura. Por quê? Porque uma ação política, gente, no Brasil vai levar pelo menos de 20 a 30 anos. Ou seja, se você quer realmente ajudar o Brasil, cara, comece tentando levantar a cultura. Língua, religião e alta cultura. Você sabia, por exemplo, que o português deriva do latim? O latim foi uma língua desenvolvida pela Igreja Católica. Quantas pessoas você vê discutindo isso? Você nem sabia disso. Você que tá me... Eu sei, tipo, eu simplesmente sei que você que está me assistindo não sabia disso. E quem sabe disso é o pessoal que está mais voltado à religião, mais voltado
a recuperar os seus valores, resgatar os valores tradicionais, a nossa identidade nacional, né? Vinda de Portugal, né? Esse negócio de separar Portugal do Brasil também é uma coisa que deu muita merda. E quem aceitar isso é criminoso, tá? Que o político que aceitou, que propôs isso sabendo, e até quem não sabe deveria saber. A primeira coisa que o homem deveria pensar, né? Em relação à cultura, em relação a questões sociais, é o quê? De onde que eu vim? Você sabe de onde você veio? Você sabe de onde você... Você sabe quais são a biografia, né? Quais são as biografias dos seus antepassados, né? As várias vidas que vieram antes de você? Você não sabe disso. Você não sabe nem o que significa a palavra Gênesis, né? Da Bíblia. Gênesis significa origem. Você sabe qual é a sua origem? Quem sabe a sua nota de R$200, diga pra você, né? Você está entendendo aqui a piada, né? Vamos colocar a nota de R$200 no Brasil. Enfim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente.